Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Haddad admite estudos de novas medidas para cumprir meta fiscal. Áudios confirmam plano para matar ministros do STF. China suspende a compra de carne de frango do Brasil após confirmação de gripe aviária no sul do país. Técnico de enfermagem suspeito de estuprar paciente em hospital é preso no Rio de Janeiro. E ainda, a programação completa da Virada Cultural de São Paulo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe dele está estudando novas medidas econômicas para conseguir cumprir a meta para as contas públicas deste ano. Ele disse ainda que não há espaço fiscal para novos projetos que elevem os gastos federais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um panorama sobre a atual situação econômica do país e disse que a equipe dele está avaliando novas medidas para conseguir cumprir a meta para as contas públicas deste ano. Durante a conversa com jornalistas, ele negou que o governo esteja preparando um novo pacote fiscal. Segundo ele, são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal, apontando os resultados do ano passado. Haddad disse ainda que a equipe econômica está identificando gargalos e problemas, tanto do ponto de vista da receita como da despesa. Ele afirmou que não são verídicas informações que estão circulando no mercado financeiro de que a área econômica trabalha em ações para alavancar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a proximidade das eleições. Entre as medidas citadas estaria o aumento do orçamento do Bolsa Família. De acordo com o arcabouço fiscal deste ano, a meta é zerar o déficit das contas. Pelas regras, o governo pode ter um déficit de até 0,25% do produto interno bruto, o equivalente a 31 bilhões de reais. A taxa de desemprego subiu em 12 estados brasileiros no primeiro trimestre do ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que a média geral do desemprego no Brasil foi de 7%, um aumento em relação ao trimestre anterior. A pesquisa mostrou também que o desemprego é maior entre mulheres e negros. Áudios revelados pela Polícia Federal mostram o policial Vladimir Soares dizendo que estava pronto para participar de uma ação para prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse áudio, Vladimir Soares revelou que estava apenas esperando uma confirmação do ex-presidente. Para alguns, no Congresso Nacional, o áudio corrobora os relatos e provas já reunidos, tornando mais difícil encontrar apoio político para a anistia de investigados ligados aos atos do 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal conseguiu recuperar áudios em aparelhos eletrônicos do policial Vladimir Soares, preso preventivamente durante as investigações. O policial diz que estava pronto para participar de uma ação para prender ministros do Supremo Tribunal Federal e que só aguardava uma confirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Vladimir também admite no áudio que sua equipe tinha poder de fogo elevado e estava disposto a matar meio mundo de gente, se necessário. E com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? Em outro trecho, ele critica generais do Exército por supostamente terem abandonado Bolsonaro após negociações com o governo eleito. O presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. A Procuradoria-Geral da República denunciou Vladimir por participação na organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito. A PF aponta que o policial não só integrou o grupo, como também manteve interlocução com outros agentes da corporação. O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O governo pediu tranquilidade à população e disse que a doença não é transmissível pelo consumo. O governo federal disse que o caso trata-se do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade detectado na avicultura comercial do país. Com a confirmação da doença, a área em Montenegro foi isolada e as aves restantes eliminadas. A secretaria acrescentou que será conduzida uma investigação complementar em um raio inicial de 10 quilômetros da região de identificação do foco. De acordo com a pasta, também foi registrada a mortalidade de aves no zoológico de Sapucaia do Sul.
O local está fechado para visitação e a secretaria aguarda resultado dos testes realizados. O governo disse que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos e reiterou que não há qualquer restrição ao consumo. Após esse anúncio do governo, a China disse que vai interromper a compra de carne de frango do Brasil por 60 dias. E como falamos na reportagem anterior, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul vai investigar se há outros casos. A organização da COP30, a Conferência Climática da ONU, anunciou os nomes dos enviados especiais do evento. Entre eles está a primeira-dama, Janja da Silva. Ela será enviada especial para os temas relativos às mulheres. O evento acontece em novembro deste ano e espera atrair mais de 190 países. E as conversas para um possível cessar-fogo na Ucrânia não avançaram. As ausências de Putin e Zelensky esfriaram o possível acordo. Delegações de Rússia e Ucrânia se reúnem nesta sexta-feira em Istambul no primeiro encontro direto entre representantes dos países desde o início da guerra. Apesar da iniciativa, as grandes divergências e a ausência de Vladimir Putin reduziram as expectativas de uma solução rápida para o conflito. A reunião vai ter a mediação da Turquia. Acho que Putin cometeu um erro ao mandar uma delegação de baixo escalão liderada por um historiador que também estava aqui nas conversas em 2022. A bola está claramente no campo deles, na quadra dele. Ele tem que jogar, tem que ser sério sobre querer a paz. Então acho que toda a pressão agora está sobre Putin. O presidente Zelensky estava pronto para a reunião, mas Putin nunca apareceu. Isso mostra a real crença dele, então vamos aumentar a pressão. Estamos trabalhando em um novo pacote de sanções. Sanções que vão incluir os gasodutos Nord Stream, mas também estamos adicionando mais navios da Frota da Sombra e diminuindo o teto do preço do petróleo. E, finalmente, sanções econômicas no setor financeiro da Rússia, porque queremos paz e precisamos aumentar a pressão até que Putin volte. As conversas vão ter a participação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio. Depois de meses de pressão dos Estados Unidos sobre os dois lados e um ultimato dos aliados europeus de Kiev, o presidente russo propôs no sábado negociações diretas com a Ucrânia para tentar encerrar mais de 3 anos de guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou e desafiou Putin a comparecer à cidade turca, mas o Kremlin enviou uma delegação de segundo escalão, o que diminuiu as esperanças de avanços consistentes. As negociações entre Rússia e Ucrânia foram realizadas nesta sexta-feira em Istambul, mas sem muitos avanços. Segundo a Ucrânia, a Rússia pediu novos territórios para continuar as conversas. Delegações de Rússia e Ucrânia realizaram nesta sexta-feira o primeiro encontro direto desde 2022. A reunião durou pouco mais de 90 minutos. Um funcionário ucraniano declarou à AFP que os negociadores exigiram que a Ucrânia ceda novos territórios a Moscou e acusou os russos de fazerem exigências inaceitáveis para desandarem as negociações. Como vocês podem compreender, nesta fase há 2 caminhos. Um deles iniciará um processo que vai nos conduzir à paz. O outro vai levar a mais destruição e perda de vidas. Depois de meses de pressão dos Estados Unidos aos dois lados e um ultimato dos aliados europeus de Kiev, o presidente russo Vladimir Putin propôs no sábado as negociações diretas com a Ucrânia para tentar encerrar mais de 3 anos de guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou e desafiou Putin a comparecer pessoalmente à cidade turca, mas o Kremlin mandou uma delegação de segundo escalão, que diminuiu as esperanças de avanços. Esta semana tivemos uma chance real de dar passos importantes para acabar com a guerra, se ao menos Putin não tivesse medo de vir à Turquia. Estive em Ankara ontem e agradeço a participação e o recebimento, presidente Erdogan. Eu estava pronto para um encontro direto com Putin, em Ankara ou Istambul, e não somente para um encontro, mas para resolver todos os assuntos importantes na minha visão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se ofereceu a viajar para a Turquia e estimou que nada vai acontecer até que ele esteja reunido com Putin. O magnata afirmou que vai se reunir com o líder russo quando for possível organizar um encontro, e Moscou reconheceu que a reunião era certamente necessária. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou hoje que muitas pessoas estão passando fome na faixa de Gaza.
O presidente americano Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos devem solucionar a situação na faixa de Gaza, onde muitas pessoas estão passando fome. O território palestino enfrenta um bloqueio imposto por Israel, que foi intensificado pelo confronto entre o Hamas e as forças do Estado judeu. A declaração do líder republicano ocorreu nos Emirados Árabes Unidos, última etapa de sua viagem pelo Oriente Médio. Vamos lidar com algumas situações muito sérias. Estamos olhando para Gaza e precisamos cuidar disso. Muitas pessoas estão morrendo de fome, há muitas coisas ruins acontecendo. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil de Gaza informou sobre mais 56 mortos em ataques israelenses executados desde meia-noite. Fontes médicas relataram dezenas de feridos, incluindo mulheres e crianças. A AFP entrou em contato com o exército israelense, que não comentou as informações. Segundo a Defesa Civil do território, na quinta-feira, pelo menos 120 habitantes de Gaza morreram nos bombardeios israelenses e na quarta-feira, outros 80. Em meados de março, a frágil trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que governa a faixa de Gaza, entrou em colapso. A situação foi desencadeada após o governo israelense retomar o bloqueio ao território, o que provocou uma ameaça de fome em larga escala para seus 2.400.000 habitantes. O presidente dos Estados Unidos encerrou nesta sexta-feira uma viagem pelo Golfo com promessas de investimentos. A Arábia Saudita prometeu injetar 600 bilhões de dólares. Donald Trump encerrou nesta sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos uma viagem por países do Golfo marcada por promessas de investimentos bilionários nos Estados Unidos, mas também pelo fim das sanções impostas à Síria e o otimismo das negociações com o Irã. Ainda que tenha sido uma visita a uma região com várias questões geopolíticas em aberto, a primeira viagem internacional do segundo mandato do presidente americano teve um tom mais econômico e empresarial. O magnata republicano recebeu muitas promessas de investimentos. 600 bilhões de dólares da Arábia Saudita, um contrato com a Boeing de 200 bilhões no Catar e 1,4 trilhão de dólares dos Emirados Árabes Unidos em investimentos durante os próximos 10 anos. No último dia na região, o presidente dos Estados Unidos se reuniu com empresários e visitou um centro interreligioso que abriga uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Além do componente econômico, a viagem de Trump incluiu declarações e gestos importantes sobre as várias crises que abalam a região, como o novo governo na Síria, a guerra em Gaza ou o programa nuclear do Irã. Sobre a guerra na faixa de Gaza, Trump reiterou a vontade de assumir o controle do território, destruído por 19 meses de guerra entre Israel e o Hamas, além de transformar o local no que ele chamou de uma zona de liberdade. O republicano confirma com a viagem uma ruptura radical com a diplomacia do antecessor democrata Joe Biden, baseada em parte no respeito aos direitos humanos. No primeiro dia na capital saudita, Trump apoiou os regimes da região e criticou as estratégias diplomáticas ocidentais baseadas na promoção da democracia. A Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando se um juiz pode impedir de funcionar um projeto de Trump que acaba com o direito à cidadania por nascimento. Houve também protestos contra as medidas do republicano. Manifestantes se reuniram em defesa da cidadania por nascimento do lado de fora da Suprema Corte dos Estados Unidos. O mais alto tribunal americano se mostrou indeciso sobre se um juiz pode suspender em nível nacional um decreto do presidente Donald Trump, depois que vários magistrados bloquearam sua tentativa de abolir a cidadania por direito de nascimento. Para mim é completamente pessoal defender a cidadania por nascimento. Em primeiro lugar, quando nasci neste país, minha mãe não tinha documentos. Então, se Donald Trump e os republicanos conseguissem o que queriam, eu seria apagada da história da nossa nação, ou minha capacidade de participar igualmente seria retirada. We believe that this government is doing this against immigrants. Acreditamos que este governo está fazendo isso contra os imigrantes. Esses imigrantes estão aqui há 30, 40, 20 anos, trabalhando duro por este país, criando empregos na América. Acho que seus filhos merecem ser cidadãos. Creating jobs in America, I think their children deserve to be citizens. Ao ser empossado em 20 de janeiro, o republicano assinou um de seus decretos mais criticados, com o objetivo de negar este direito aos filhos de imigrantes em situação irregular ou sob status de residência temporária, como asilo ou vistos.
O princípio da cidadania por direito de nascimento está consagrado na 14ª emenda da Constituição americana, em vigor há mais de 150 anos, que determina que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é cidadã americana. O decreto presidencial foi contestado e suspenso pelos tribunais distritais de Maryland, Massachusetts e Washington, que o consideram inconstitucional. Diante da situação, a Casa Branca apresentou um recurso emergencial perante a Suprema Corte, pedindo que o tribunal restrinja a aplicação da ordem judicial às partes que apresentaram o caso e ao distrito presidido pelo juiz. Independentemente do que os juízes decidirem sobre as liminares em nível nacional, espera-se que o tema de fundo sobre se Trump pode suspender a cidadania automática por nascimento acabe na Suprema Corte. As políticas anti-imigração de Donald Trump afetam a saúde mental de milhares de imigrantes. Nessa reportagem especial, mostramos a rotina de uma família que luta contra uma ordem de deportação. O medo virou rotina na vida dos migrantes. Devido às políticas do presidente americano Donald Trump, a colombiana Cindy Estrada tem idas limitadas às ruas e seu filho de 16 anos parou de ver os amigos fora da escola onde estuda. A família, que está contestando uma ordem de deportação no tribunal, vive com receio do que pode acontecer com eles. A decisão que impôs que Estrada e os familiares saíssem do país em 30 de abril causou uma ruptura emocional. Tudo isso causou um abalo emocional complexo, porque a pessoa começa a ter estresse, depressão, ansiedade, pânico, às vezes sente até ataque de pânico, e você fala, meu Deus, eles vão me levar, a polícia vai vir e bater na porta. Por exemplo, quando acontece alguma coisa no prédio e a polícia vem, eu já estou com o coração a mil, que eles vão vir na minha casa, ou seja, não é fácil. A empreendedora de 36 anos saiu da Colômbia com a família há 3 anos por conta da insegurança e tentativas de extorsão sobre a empresa de seu marido. Cindy tem medo de voltar para o país de origem. Viemos para este país fugindo de muitas coisas da Colômbia, entende? Então tenho medo de voltar para a Colômbia. Tenho muito medo de enfrentar o motivo de vir até aqui. Acho que essa foi uma das razões mais fortes pelas quais lutei para ficar. Porque não pense que eu também queria pegar todas as minhas coisas e dizer, não quero mais carregar essa mala, que está pesada demais, e ir embora. De acordo com o especialista Juan Carlos Dumas, a investida anti-imigração de Donald Trump causa problemas de saúde mental entre a comunidade imigrante, como não se via desde os atentados de 11 de setembro de 2001. Há anos não víamos esse nível de incerteza, medo e angústia sobre a situação atual, semelhante ao que Nova York sofreu durante os ataques de 11 de setembro de 2001, quando houve muito estresse, ansiedade, angústia e depressão. Dumas recorda que em Nova York há numerosos serviços de saúde mental, como assistentes sociais, psicólogos e terapeutas, para fornecer apoio às pessoas que enfrentam esses problemas. Mas as decisões de Trump afetam muitas famílias. O presidente republicano já até ofereceu $1.000, cerca de R$ 5.600 na cotação atual, para aqueles que se alistassem no programa de regresso voluntário. Muitos temem voltar a seus países de origem, mas viver nos Estados Unidos também tem oferecido uma grande dose de medo e incertezas. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou que o Reino Unido mantém negociações com outros países para estabelecer centros de retorno para pessoas que solicitarem asilo. 12 mil pessoas cruzaram o Canal da Mancha desde o início do ano. O Reino Unido estuda a criação de centros de retorno em outros países para requerentes de asilo que tiveram pedidos rejeitados. Durante uma visita à Albânia, o primeiro-ministro Keir Starmer disse que o governo está em negociações com outras nações sem especificar quais eram. Estamos em negociações com vários países sobre centros de retorno. Vejo como uma inovação realmente importante. Isso é consistente com o trabalho que fizemos em relação à redução de números no Reino Unido e na Albânia, com o trabalho que fizemos em acordos de aplicação da lei com outros países, os acordos de retorno que colocamos em prática e o número recorde de retornos.
O anúncio de Starmer aconteceu após a divulgação do número de pessoas que cruzaram, em pequenas embarcações, o Canal da Mancha, que separa Inglaterra e França, tendo superado 12 mil desde o início do ano. Starmer, em uma entrevista ao canal GB News, destacou que os centros de retorno não serão uma solução mágica, mas vão ajudar a acabar com as travessias, combinado com outras medidas contra gangues de contrabandistas. O líder trabalhista está sob pressão após a ascensão da extrema-direita no Reino Unido, que capitalizou as preocupações britânicas sobre a imigração em meio ao clima econômico difícil. E no próximo domingo, os poloneses vão às urnas para o primeiro turno das eleições presidenciais. O pleito deste ano é marcado por suspeita de interferência russa nas campanhas. A Polônia realiza no próximo domingo eleições presidenciais sob a atenção da União Europeia. A disputa do primeiro turno tem sido marcada pelo confronto entre um candidato pró-Europa convicto, Rafał Trzaskowski, e um nacionalista admirador de Donald Trump, Karol Nawrocki. A campanha foi dominada em grande parte por questões de política internacional. Além disso, o debate eleitoral também abordou o espaço que Varsóvia deve ocupar entre a União Europeia e os Estados Unidos, cuja aliança parece cada vez mais turbulenta no segundo mandato do presidente americano. Desde o retorno ao poder do primeiro-ministro Donald Tusk, em 2023, a Polônia aproximou sua postura de Bruxelas e deixou para trás os anos de tensões e disputas do anterior governo nacionalista. Agora, o quinto país mais populoso da União Europeia é um ator de peso dentro do bloco e um fator crucial no flanco anti-Rússia. Este posicionamento ficou claro na visita de Tusk a Kiev, ao lado dos governantes da França, Alemanha e Reino Unido na semana passada. As pesquisas apontam o favoritismo do candidato da coalizão cívica de Tusk e prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, que perdeu a eleição presidencial de 2020 para o nacionalista Andrzej Duda. Com 32,6% das intenções de voto, Trzaskowski enfrentará no segundo turno, exceto uma grande surpresa, o historiador Karol Nawrocki, que detém 26,4% dos votos e é apoiado pela oposição nacionalista do Lei e Justiça. Uma vitória do prefeito da capital de 53 anos pode revigorar a coalizão de centro-direita liberal que assumiu o poder em 2023 no país, também crucial no flanco leste da OTAN. Já um eventual triunfo de Nawrocki, de 42 anos, manteria as divergências entre a presidência e o governo, que deixa a ação política virtualmente paralisada. O procurador-geral da Argentina pediu à Suprema Corte que aumente a pena de prisão da ex-presidente Cristina Kirchner. O procurador-geral da Argentina pediu à Suprema Corte que aumente de 6 para 12 anos de prisão a pena da ex-presidente Cristina Kirchner, condenada por crimes de corrupção. A peronista foi condenada em primeira instância em 2022 e em segunda instância em 2024. A pena foi de 6 anos de prisão e inabilitação política perpétua por administração fraudulenta na concessão de obras rodoviárias durante seus mandatos. Em 31 de março, Cristina apelou da condenação perante o máximo tribunal do país, que antes de analisar o expediente, solicitou o parecer do procurador-geral, Eduardo Casal. Em um documento de 13 páginas, Casal pede que Cristina também seja condenada por associação criminosa e que sua pena seja dobrada. Os juízes da Suprema Corte estão agora prontos para analisar o caso, sem prazo para emitir uma decisão. Caso o recurso de Cristina seja negado, ela pode solicitar prisão domiciliar, devido à sua idade. A possibilidade de o tribunal anunciar o veredito nos próximos meses, embora improvável, gera expectativa devido à inabilitação de Cristina, em um ano em que a Argentina vai realizar eleições de meio mandato para renovar o parlamento. Um relatório publicado pelo Instituto Casla, um centro de estudos sobre a América Latina, denunciou crimes contra a humanidade cometidos pelo regime de Nicolás Maduro, apontando violações sistemáticas contra a população civil. Um dos principais alvos é a oposição. As prisões arbitrárias, os desaparecimentos forçados e a tortura são sistemáticos na Venezuela, onde o terror é usado para anular a dissidência. Desde a polêmica reeleição do presidente esquerdista Nicolás Maduro em julho, a oposição venezuelana denuncia fraude e reivindica a vitória de seu candidato, o exilado Edmundo González Urrutia. A proclamação de Maduro desencadeou protestos que deixaram 28 mortos e cerca de 2.400 detidos.
dos quais mais de 2.000 foram libertados. Contudo, ativistas continuam denunciando que a prisão de opositores segue em curso. A ONG Foro Penal contabilizou 906 presos políticos na Venezuela. O Instituto Casla, um centro de estudos sobre a América Latina com sede em Praga, na República Tcheca, denunciou crimes contra a humanidade cometidos pelo regime de Nicolás Maduro, com violações sistemáticas e geradas contra a população civil, sobretudo contra opositores. A líder opositora Maria Corina Machado convocou um boicote às próximas eleições legislativas e regionais. A aliada de Urrutia, que vive na clandestinidade desde agosto do ano passado, pediu que os cidadãos não votem, deixando todas as sessões eleitorais vazias. O pleito, 10 meses depois da reeleição de Maduro, foi classificado por Corina Machado de uma grande farsa que o regime quer montar para enterrar sua derrota de 28 de julho. O presidente colombiano Gustavo Petro convocou protestos em todo o país para defender a consulta popular que busca reformar o sistema trabalhista. O projeto foi rejeitado pelo Senado do país. Gustavo Petro pediu mobilizações em escala nacional para defender uma consulta popular para reformar o sistema trabalhista do país. A convocação foi uma resposta ao que considerou uma votação fraudulenta no Senado, que rejeitou a proposta. O primeiro presidente de esquerda colombiano quer expandir os direitos dos trabalhadores e sugeriu uma consulta popular de 12 perguntas para reformar o Código Trabalhista do país, depois que o Congresso rejeitou uma iniciativa legislativa promovida em abril. A consulta deveria passar pelo Senado antes que os colombianos pudessem ser chamados às urnas. Mas com 49 votos negativos contra 47 positivos, os legisladores mais uma vez fecharam as portas para um dos principais projetos de Petro. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. Este é o momento do povo. Nós dissemos, o momento do povo chegou. A resposta à corrupção e à fraude dentro do Senado será calma, alegre e sem violência contra ninguém. Lembrem-se, a violência é deles, não do povo, mas devemos ser profundamente contundentes. Não podemos esperar até o ano que vem. Pero tiene que ser profundamente contundente. Não esperamos al año entrante. Petro ordenou aos policiais e militares que não levantem uma única arma contra o povo durante os protestos, que ainda não tem data definida. A oposição sustenta que a medida tem como pano de fundo o lançamento de uma campanha oficial para as eleições presidenciais de 2026, nas quais Petro não poderá concorrer à reeleição. Um grande empresário da construção civil e outras 12 pessoas se entregaram à polícia, acusados de negligência no desabamento de um prédio em Bangkok em março. 92 pessoas foram encontradas mortas nos escombros do edifício. Esse prédio foi o único na Tailândia a desabar durante os tremores. E no próximo bloco, o técnico de enfermagem suspeito de estuprar paciente em hospital é preso no Rio. E ainda a Justiça suspende serviço de motos por aplicativo na capital paulista. Um técnico de enfermagem do Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio de Janeiro, foi preso por suspeita de estuprar uma paciente. Ele vai responder por estupro de vulnerável. De acordo com a denúncia, o técnico de enfermagem passou a mão nas partes íntimas de uma paciente no momento em que deveria ter feito a higiene dela. Segundo a paciente, após o homem voltar a atendê-la, ele ameaçou a injetar um líquido no corpo da vítima se ela denunciasse qualquer coisa à direção da unidade. Ela contou depois que ele colocou as partes íntimas na boca dela e ejaculou. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que repudia o caso e que a direção do hospital, assim que tomou conhecimento do caso, comunicou à Secretaria e à Fundação Saúde, gestora da unidade, e todas as medidas cabíveis foram adotadas. Uma equipe multidisciplinar foi designada para prestar apoio e acompanhamento psicológico à paciente e à família. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga o desaparecimento de 2 adolescentes no início do mês. Bárbara Damascene e Vitor Augusto saíram de casa sem nenhum pertence. Bárbara Damascene e Vitor Augusto desapareceram após entrarem em um carro prata. A mãe da menina contou que a família havia proibido o namoro dos dois, mas que mantinha uma relação tranquila com a única filha. Em áudio enviado aos familiares, os jovens informaram que a decisão de desaparecer foi tomada por eles e que estão bem. Antes de sair, a mãe contou que a filha deixou um bilhete dizendo que a amava e pedindo desculpa.
A família contou ainda que a menina saiu sem os pertences. A polícia procura entender se existem outras pessoas envolvidas no desaparecimento dos menores e também o que teria motivado a decisão dos jovens. Um homem de 44 anos foi encontrado sem vida em um córrego localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não foram notados sinais de violência na vítima. O caso foi registrado como morte suspeita no 27º Distrito Policial do Campo Belo. Um galpão comercial pegou fogo na manhã de hoje no bairro de Santa Cecília. Não houve feridos. Quem passou pela região central na manhã de sexta viu uma coluna de fumaça densa no ar. O incêndio foi em uma construção de 2 andares na esquina da Avenida Angélica com a Rua Brigadeiro Galvão, um quarteirão antes do elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. No andar de baixo funcionavam uma assistência técnica de celular e um salão de beleza. No andar superior ficava uma fábrica de persianas que estava abandonada. Ao menos 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O quarteirão ficou totalmente interditado por conta dos trabalhos para apagar o fogo. As autoridades disseram que não houve feridos. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu mais uma vez o serviço de transporte de moto por aplicativo na cidade de São Paulo. O desembargador Eduardo Gouveia também recomendou a regulamentação da atividade no prazo de 90 dias. A decisão do desembargador Eduardo Gouveia, da 7ª Câmara de Direito Público, suspende os efeitos da sentença de primeira instância, que havia declarado inconstitucional o decreto municipal e permitido o funcionamento dos serviços da 99 e da Uber nesse formato. O juiz ressaltou que essa suspensão é uma medida de cautela até que haja o julgamento definitivo da ação, além da complexidade do caso e do risco ao trânsito. O líder dos motociclistas entregadores de aplicativo, Júnior Freitas, disse nas redes sociais que a regulamentação feita pela Prefeitura não pode ser feita exclusivamente pelo prefeito Ricardo Nunes, que vai criar inúmeras burocracias e taxas para inviabilizar o serviço na cidade. A procuradora-geral do município, Luciana Nardi, comemorou a decisão. Segundo ela, a decisão assegura que não seja prestado um serviço irregular na cidade, comprometendo a segurança dos munícipes. Além da suspensão temporária do serviço, a Uber foi intimada a se manifestar no prazo de 5 dias. O governo de São Paulo encerrou os planos para construir um monotrilho que ligaria a capital paulista aos municípios do ABC Paulista. O governo paulista vai pagar 273 milhões de reais em indenização para a empresa em razão do cancelamento do contrato. Mas esse valor será ajustado por conta da correção entre 2023 e 2025 e deve superar os 335 milhões de reais. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o acordo evita condenações mais elevadas, elimina custos com judicializações e traz previsibilidade fiscal. A seguir, Justin Bieber nega ter sido vítima de P. Diddy e os gols da Copa Libertadores da América. Um homem suspeito de contrabandear animais foi preso em Bangkok, na Tailândia. O suspeito foi pego enquanto fazia uma entrega. Um homem foi preso em Bangkok por contrabando de 2 filhotes de orangotango. De acordo com a polícia da Tailândia, o suspeito de 47 anos foi detido quando estava prestes a entregar os animais a um cliente. Os 2 orangotangos, um com somente 1 mês de vida e o outro com 1 ano, foram encontrados em uma cesta de plástico com fraldas e uma mamadeira ao lado. O homem, acusado de posse ilegal de vida silvestre, pode pegar até 4 anos de prisão. Nativos de Bornéu e Sumatra, os primatas são classificados como criticamente vulneráveis na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a principal autoridade no assunto. O cantor Justin Bieber se pronunciou pela primeira vez sobre o caso P. Diddy e negou ter sido uma vítima dele. Um representante do cantor enviou uma comunicação para a revista People, negando as especulações. O julgamento do rapper começou no início deste mês. Ele é acusado de conspiração para extorsão, tráfico sexual forçado e transporte para prostituição. A Prefeitura de São Paulo divulgou a programação da Virada Cultural, que acontece nos dias 24 e 25 deste mês. A edição deste ano marca o 20º aniversário da Virada Cultural. A Prefeitura da principal cidade do país prometeu uma programação de qualidade, com mais de 1.000 apresentações, shows e artes.
E olha, a prefeitura vai trazer nomes de peso para a cidade. A gestão Ricardo Nunes confirmou a presença de Luísa Sonza, de João Gomes, Alceu Valença, Péricles, Michel Teló e até mesmo a banda de rock Sepultura. Com o tema 20 anos em 24 horas, a expectativa é atrair um público de 4.700.000 pessoas. A descentralização continua sendo uma marca do evento, com 16 palcos localizados em bairros periféricos e apenas 5 no centro. A virada cultural contará também com atividades em mais de 100 espaços culturais, como teatros, bares, centros culturais, bibliotecas, céus e instituições renomadas. Além disso, 27 céus funcionarão como polos culturais com programações próprias. Algumas unidades do SESC também vão receber atividades. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi destituído do cargo após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No lugar dele, provisoriamente, assume Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou a destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, ao considerar que o acordo que o manteve no cargo é nulo devido a uma possível falsificação de assinatura. Embora tenha sido reeleito por unanimidade em março para dirigir a CBF no período 2026-2030, Edinaldo já havia sido suspenso temporariamente no final de 2023, depois que a Justiça anulou as eleições que o levaram à presidência. Somente as pressões da FIFA e da Conmebol, que ameaçaram impor punições esportivas ao Brasil, conseguiram recolocá-lo no cargo. Mas nesta quinta-feira o Tribunal de Justiça considerou nulo o acordo que ratificou todo esse processo. A decisão se deu em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, o ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes Lima, mais conhecido como Coronel Nunes. Questionado por jornalistas nesta quinta sobre se confiava na autenticidade da assinatura, Edinaldo disse ter certeza absoluta. O Coronel Nunes assinou com total convicção, respondeu o dirigente em Assunção, onde ocorre um congresso ordinário da FIFA. Ele fez essa afirmação antes de sair a sentença. A seleção brasileira tem 2 jogos importantes em junho, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. Na Copa Libertadores, todos os brasileiros saíram vencedores. Vamos aos gols. O Internacional foi jogar fora de casa com o Nacional do Uruguai e venceu por 2-0. Ricardo Matias abriu o placar no final do primeiro tempo. Já no fim da partida, Brian Aguirre fez o segundo. O Flamengo também venceu. O jogo foi no Maracanã, era contra a LDU. Léo Ortiz abriu o placar aos 10 minutos. No início do segundo tempo, Luiz Araújo fechou o placar. Sabem quem também venceu por 2-0? Sim, o Palmeiras. O clube da Barra Funda recebeu o Bolívar no Allianz Parque. Murilo abriu o placar logo no início. E 6 minutos mais tarde, Facundo Torres deu números finais. Já na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Caracas por 3-1. Aos 28 minutos, Blessing Essien fez contra os brasileiros. No início do segundo tempo, Tomás Coelho ampliou. O Caracas diminuiu com Geriel Santos de pênalti. Mas Rony fechou o placar, 3-1. O Corinthians passou sufoco, mas venceu o Racing do Uruguai. O gol da vitória foi de Matheus Bidu. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Amanhã tem uma ação linda do Salvation Day, o Dia da Salvação, em todas as capitais a partir das 10 horas da manhã. E aqui em São Paulo vai sair da Avenida Paulista com a Avenida da Consolação, lá na Torre Deus é Fiel da Rede Gospel de televisão. Para você saber, na sua cidade onde essa ação vai acontecer, ligue na nossa central de endereços no número 4000-2812. Domingo tem celebração da família, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde, também às 6 da noite, e um flash mob que vai acontecer também com muita dança e descontração para a Marcha para Jesus, em frente ao estádio do Pacaembu, a partir das 9 horas da manhã, também no domingo. Segunda, a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo, às 7 horas da noite, aqui no Gospel News. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite, final de semana abençoado e até segunda-feira.